Boa noite, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma live aqui do grupo do pessoal do Portal Paz. Hoje a gente vai receber a Laura, que é lá da Chapana Cristais. Ela vai passar muitas dicas legais aqui pra gente. A gente vai falar sobre a página dela no Instagram. Ela vai dar várias dicas pra gente, a experiência dela com os cristais. E essa live está sendo gravada e vai ficar disponibilizada, assim como a nossa primeira live ficou lá no Portal Paz no YouTube. Tá ok? Bem-vinda, Laura, tudo bem? Boa noite, muito Boa noite. obrigada, tudo bem? Boa noite a todos. E aí, Laura, o que você vai trazer para a gente hoje sobre cristais? Sua experiência? Isso, eu gosto sempre de falar Dica. a minha experiência com os cristais, porque eu acredito muito que, por exemplo, eu tenho uma experiência e você pode ter outra, né? Como a gente está falando de sentir, então cada um pode sentir de uma forma, um pouco Sim. mais, outro um pouco menos. Então eu gosto de tratar bastante a questão da experiência e do sentir com os cristais. Eu vou me apresentar aqui rapidinho. Eu, Laura, sou estudante de Direito, primeiro de tudo. É uma área totalmente diferente, né, do que a gente vai falar aqui agora. E eu também sou cristaloterapeuta e reikiana, e sou a idealizadora da Chapanã. A Chapanã, ela veio como um, um mix, né, assim, do que os cristais significam para mim. E a minha experiência com os cristais mesmo, e é isso que eu quero trazer para vocês, para os meus clientes, que é a cura, né? Assim como os cristais, eles me ajudam nesse processo de cura, é isso que eu quero levar também para as outras pessoas. Ah, então é Chapanã que pronuncia o Isso, nome? é Ah, eu falei Chapana. não tem Nossa, problema. mas legal. E da onde que você é? Eu sou de Umuarama, aqui no Paraná. Ah, legal. E você distribui também cristais para todo o Brasil, né, Laura? Isso. Na verdade, a loja é um e-commerce, né? Eu não Sim. tenho a loja física, ainda mais com toda essa questão que a gente está passando agora. Eu decidi colocar toda a minha energia no e-commerce, porque também é uma forma de que eu consigo alcançar mais pessoas, eu consigo levar boas energias para mais pessoas, né? Ah, eu já deixo um elogio aqui, porque eu já acessei seu e-commerce, tá uma graça, tá lindo, tá Muito super obrigada. fácil de acessar, muito colorido, bem diversificado, assim, as apresentações, os cristais por tipo, eu adorei. Tô Obrigada. só esperando receber sua orientação aqui para eu começar a montar meu cantinho zen também, que nem eu já tinha falado para você hoje, né? Então, Mas vamos então, lá. Laura, vamos lá, vamos conversar um pouquinho com o pessoal aqui. Sim, primeiro de tudo eu quero falar também uma coisa que eu acho que entra muito nessa questão de experiências, né? Eu acredito que os cristais eles vêm para nos ajudar, até mesmo a cristaloterapia, o reiki. Eu falo que não existe milagre. A pessoa ela tem que querer essa cura, ela tem que querer essa ajuda, né? Sim. Então, hoje foi até um dia bem atípico na minha vida. Hoje cedo já comecei com um bug no site de que os clientes não estavam conseguindo fazer o cadastro no site e aí fiquei a manhã inteira resolvendo isso até que aconteceu um ocorrido na minha rua e eu tive que ir lá ajudar, fiquei por mais de 2 horas ajudando e assim, isso foi terminar, já era perto das 4 horas. E, e é isso. E agora a gente está aqui e eu decidi vir passar um pouquinho do que eu sei para vocês, né? E eu quero começar contando a minha história, né? Como que eu comecei com os cristais. Eu era criança, na verdade. Eu morava em Douradina, que é uma cidade próxima aqui de Umuarama, e na época eu morava com os meus avós. Eles tinham um sítio e lá tinha muito.
Algumas pessoas chamam de cascalho, que é quando tem muitas pedrinhas, cascalhinho naquelas estradas de chão. E aí, quando eu era criança, nós íamos na estrada de chão e pegávamos alguns cascalhos. E ali tinha quartzo cristal, tinha um pouquinho de ametista, e ali começou. Até que eu nem me lembrava disso, e há 2 anos atrás eu tive o meu despertar para os cristais, né? Meu reencontro com os cristais. E aí, nesse reencontro, foi quando eu ganhei, que é essa pulseirinha aqui, que eu sempre uso ela, que é uma ônix, tá? É uma pedra de proteção. E desde então eu tô com ela aqui no meu pulso. E aí eu comecei a me aprofundar, a querer saber mais sobre os cristais. E sempre para mim é essa questão de experiência mesmo. De ter um cristal e ir lá experienciar ele, me permitir sentir, meditar com ele, colocar ele no ambiente, ver como que para que eu saiba explicar isso até para o meu cliente, né? Porque muitas vezes a gente está ali, a gente lê uma coisa no livro, ou a gente faz algum curso e não é a mesma coisa, né? Eu posso sentir de uma forma, você pode sentir de outra, e é isso. Outra coisa, vamos lá para por quê? O que é um cristal? O que vocês entendem como um cristal? Muitas vezes a gente associa um cristal como. Vou dar um exemplo aqui. Quando a gente pensa nos reinos, a flor para o reino vegetal, ela ajuda o reino animal, no caso da abelha, né? Que a abelha vai lá na florzinha e poliniza todas as outras plantas. E o cristal é mais ou menos isso. Ele tem uma estrutura cristalina, ele possui uma geometria sagrada, né? Mas é um uso mais popular agora da geometria sagrada, que faz com que ele transmita essas energias. E é claro, cada cristal tem uma energia específica. Tem até uma coisa interessante que eu quero falar para vocês, que é o seguinte: nenhum cristal atrapalha na energia do outro. Isso é sempre uma pergunta muito frequente que me fazem. Por exemplo, o jaspe vermelho é uma pedra de aterramento. E já o quartzo rosa é uma pedra de mais a parte sentimental, mais ligada ao amor, ao auto-perdão. E aí me perguntam assim, tem problema eu usar tal pedra com tal pedra? Não tem problema nenhum, desde que você siga a sua intuição, desde que ela não te faça mal nenhum. E eu falo mal nenhum de te desequilibrar. Porque, por exemplo, pode ser que você não precise daquela energia naquele momento. E aí ela vai te causar um desconforto, alguma coisa do tipo. Então, nem sempre você pode. Seria interessante você usar uma pedra só por usar, porque ela pode vir a te desequilibrar os seus chakras, algo do tipo. Mas nada que ela vá atrapalhar a sua vida, te prejudicar. Isso não existe. Muitas pessoas também me perguntam na questão de indicação, né? Indicação de qual indicação você me dá de cristal para começar? E eu gosto muito de trabalhar a energia que aquela pessoa precisa, ou até mesmo da pessoa se conectar com a sua intuição, com o seu eu, para que o cristal possa chamar a pessoa, né? Porque o cristal ele tem disso. Quando a gente precisa daquela energia, ele vai chamar a gente. Por isso que tem aquela opção no site, clique aqui e aí aparece um cristal variado para você selecionar. Isso, exatamente. Porque Ai, que legal. é o que eu acho, assim, é o que funciona, sempre funcionou para mim, e é o que eu gosto de trabalhar. Porque, por exemplo, se eu vou lá e vou falar assim, você pode começar pelo quartzo cristal, que ele vai ajudar a harmonizar o ambiente, a ametista para ansiedade,
Mas às vezes você não está sentindo ansiedade, né? Às vezes você está precisando de uma energia de prosperidade. Então eu sempre pergunto, qual energia você precisa trabalhar? E aí, desse ponto, eu consigo ajudar melhor, que é, no caso, a aba que eu coloquei lá no site, porque eu gosto de especificar até mesmo no nome, na frente do nome do cristal, a energia que a gente costuma trabalhar ele, né? Então, é interessante isso também. Deixa eu só falar um oi para o pessoal que está entrando. Gente, bem-vindos. Quem está apresentando hoje a nossa live é a Laura da Chapanã Cristais. E ela está dando muita dica legal. E essa live também vai ficar gravada e vai ser disponibilizada lá no YouTube do Portal Paz, tá bom? Bem-vindos. Obrigada, Laura. Bem-vindos. Vocês que chegaram agora, sejam bem-vindos. Vamos lá, então. Também é interessante a gente falar aqui da parte de como escolher o cristal, né? Que é, no caso, uma dúvida bem frequente. E como que eu vou fazer para escolher o meu cristal? Eu não consigo escutar a minha intuição, eu não consigo saber qual que eu escolho. Isso é interessante porque até mesmo no e-commerce, né? Nessa questão de tudo virtual agora, a gente consegue se conectar com o cristal. A gente consegue perceber que o cristal ele está brilhando mais para você, que é aquele que fica ali na sua cabeça, na sua intuição, e ele está te chamando. Então, essa é uma das formas de você escolher. Se permitir ver qual que está brilhando mais. Se permitir escutar a sua intuição. E, é claro, a outra forma também é de você saber qual energia você quer trabalhar. Ou, se você quer presentear alguém, seria interessante também você saber mais ou menos qual energia a pessoa está precisando, ou até mesmo seguir a sua intuição e presentear a pessoa com a energia que você acha que ela precisa. Interessante. Como utilizar o cristal? Acho que essa também é uma dúvida muito frequente e eu vou citar algumas formas, mas existem várias formas de você utilizar o seu cristal, tá? Então, você pode usar ele durante a meditação. Tem cristais que ele te ajudam a se conectar mais fácil com a outra dimensão. Tem cristais que eles, por exemplo, durante a meditação, se você está tendo dificuldade para acalmar a sua mente, por exemplo, do quartzo azul. É um cristal ótimo para relaxar, para acalmar a mente. Então, é legal de usar também durante a meditação. Outra forma é o elixir. Não sei se vocês sabem, mas o elixir é você pegar um cristal que você quer a ajuda dele e colocar na água. Algumas pessoas utilizam o termo água solarizada, que é também você utilizar colocar o cristal na água e deixar ele ali um tempinho e depois tomar essa água. Também funciona ótimo. E a única coisa que tem com o elixir é que você tem que tomar cuidado, porque algumas pedras, as pedras, eu não quero entrar no termo biológico e tudo mais, mas algumas pedras, elas podem prejudicar o nosso organismo, certo? Algumas pedras não são legais para isso. Então, é interessante que você saiba qual pedra você utilizar no elixir. Por exemplo, do quartzo verde. Quartzo verde rolado é ótimo para fazer elixir, porque ele vai trabalhar ali a saúde, né? Vamos ver que recebemos uma pergunta aqui. É muito legal que seja energizado. Eu vou chegar nesse tópico também da energização, mas para mim, todos os cristais eles têm que passar pelas 3 etapas: limpeza, energização e programação. Né? E eu vou adentrar um pouquinho mais, mas sim, eu gosto e pela minha experiência é bem melhor quando você segue essas 3 etapas. Então você pode colocar o cristal na água
E, se você puder, já faça a limpeza, energização e programação dele, né? Programe ele para que ele te ajude com o que você precisa, tá bom? Outra forma de utilizar são nas mandalas. Mandalas são grades, tá? Eu até fiz um history esses dias na loja e eu não tenho nenhuma foto aqui para mostrar para vocês agora, mas o que são as grades? É quando você coloca, por exemplo, no caso eu coloquei algumas camomilas no meio da grade, que eu queria que aquelas camomilas fossem energizadas, e você colocar alguns cristais em volta, né? Fazer aqueles desenhos ali. É até interessante que eu vou fazer um post sobre isso e vocês podem acompanhar lá melhor. Mas é muito legal vocês fazerem as grades com os cristais também. Outra forma de utilizar é na hora de dormir. Por exemplo, se você está tendo muita insônia, não está conseguindo descansar, não está conseguindo se tranquilizar, é muito legal que você utilize os cristais para isso. Uma das indicações que eu sempre dou e que costuma funcionar bastante é da ametista, porque a ametista ela é uma pedra que ela traz esse conforto e ela tira um pouco da ansiedade que a gente está sentindo, sabe? Então ela vai trazendo calma, vai tranquilizando a gente. Outro cristal interessante é também o quartzo azul, o quartzo verde, que ao mesmo tempo que ele vai ali acalmando a gente, ele vai trazendo também saúde para o nosso corpo físico, que é interessante enquanto a gente está dormindo. Nós também podemos usar os cristais no corpo para equilibrar os nossos chakras, para trabalhar alguma energia, algum local específico. Por exemplo, estou sentindo muita dor no meu estômago. Eu gosto muito de indicar o quartzo verde para fazer em regiões localizadas, né? Eu sempre gosto de trabalhar com números ímpares. Então, é interessante que você tenha ou um cristal, ou 3, ou 7 cristais para trabalhar aquele local, tá? Então, se você quiser pegar ali 7 cristais, estou sentindo muita dor no meu estômago, vou colocar eles aqui na região do estômago e alivia muito também. E claro, vocês podem trabalhar todos os chakras, tem pedras específicas para cada chakra. Vocês também podem usar o quartzo verde, é uma pedra que vocês podem usar em todos os chakras, inclusive, tá? Que ele é uma pedra fantástica para isso. Também pode ser usado no ambiente. Cristais, eu gosto de indicar muito cristais para proteção, porque eu acho que proteção nunca é demais, né? Então, eu gosto bastante de indicar pedras para proteção, como a turmalina negra, para a gente ter na entrada da porta de casa. Às vezes, para colocar até nos 4 cantos do ambiente, né? Para que fique ali. Não sei se vocês atendem, se vocês. Não sei aqui se todo mundo é terapeuta, mas é interessante que no seu ambiente que você vai aplicar, você esteja totalmente protegido, né? E a turmalina negra, pode falar. Uhum. Então, pode concluir, desculpa. A turmalina negra e a ônix são pedras fantásticas para isso, para trazer a proteção para aquele ambiente. Com relação à proteção, né, que você estava falando, pode misturar sal grosso, porque o pessoal usa muito sal grosso para proteção também, né? Interfere alguma coisa o sal grosso com as pedras? No caso da proteção, não. Assim, eu tenho uma certa calma em questão do sal grosso, porque eu acho o sal grosso um elemento muito forte. Porque imagina só, se o sal grosso ele consegue reprogramar um cristal, colocar ele ali em 0 para que ele se reprograme de novo, imagina o poder que esse sal grosso tem, né? Mas no caso da proteção, é interessante porque você pode fazer o quê?
você pode colocar o sal grosso em uma cumbuquinha, em um pratinho, alguma coisa assim, colocar as pedras de proteção, colocar ônix, turmalina, cianita preta, que é a mais conhecida como vassoura de bruxa, e colocar essas pedras ali em cima do sal grosso. E quando você sentir que é hora de jogar, de retirar, limpar aquilo ali, porque, claro, as energias, elas vão ficando ali. Então, você precisa dispensar aquilo em algum local. Então, é interessante que na hora que você vai tirar o sal grosso, você não tenha contato com o sal grosso, para que aquela energia não venha para o seu corpo, certo? Então, para mim, é uma coisa muito válida isso, e é uma coisa que eu sempre uso. E tem até a questão de sal grosso para escalda-pés, essas coisas que você também pode fazer escalda-pés com os cristais, que é ótimo, muito bom. E eu também tenho uma certa questão assim com o sal grosso, né? Em contato direto com a nossa pele, porque eu acredito que ele tira mesmo tudo aquilo, sabe? Então, só nos casos que você quer realmente tirar tudo, né? Que você quer se limpar do zero. Vamos lá, Entendi. tô vendo umas perguntas aqui. O Bruno perguntou: a vassoura de bruxa quando quebra, o que pode ser? Tá, vamos lá. Cristais que quebram, tem duas coisas. Uma, que ele pode ter caído da tua mão e ter caído, ou ter caído da tua mão e ter quebrado. E aí você pode interpretar de várias formas, né? Claro que sua intuição pode vir na hora e falar assim: não, tá na hora de eu dar um destino diferente para ele. Ele já cumpriu o propósito dele. E tem muitos casos de que quando as pessoas vão limpar o cristal, quando chega para pegar o cristal de novo, ele está simplesmente quebrado. E não aconteceu nada, né? Não teve nada, bateu, nada caiu em cima dele para que quebrasse. E eu sempre costumo dizer, reflete um pouco a respeito disso. O que aquele cristal fez para te ajudar? Porque muitas vezes, por exemplo, no caso de pedras de proteção, são as pedras que têm um alto nível de que elas vão quebrar. E elas, assim, quebram muito rápido, certo? Porque a todo momento a gente pode chegar em algum local e a gente sentir uma energia mais densa. Então, imagina a pedra puxando tudo aquilo para ela, né? E as pedras, elas têm essa conexão com a gente, até mesmo se, por exemplo, a minha pedra de proteção está aqui em casa. E eu fui em um local que estava com uma energia muito densa, e aí eu cheguei em casa e ela quebrou. Então, imagina o tanto de carga que ela puxou para ela, né? Então, é bom você se questionar, primeiro de tudo, para ver o porquê daquilo, né? Para quê? E sempre com o pensamento de que ela pode sim ter pegado aquilo para ela, se dedicado por você, e aí o ato é de que ela quebrou. E aí você vai ver qual é a melhor forma, destinar ela para a natureza, que eu sempre falo que tudo que é do divino, a gente sempre deve devolver para a natureza. Então, no caso das pedras, você pode devolver em rios, cachoeiras, lagos, ou até mesmo você pode quebrou a pedra, tem um vasinho de planta, coloca a pedra ali naquele vasinho de planta, que elas adoram, né? Elas adoram voltar e ter contato com a terra, ter contato com a natureza. Teve outra pergunta aqui. E ela de fato equilibra os vórtices, os chakras. Sim, a cianita preta ela tem o poder de equilibrar todos os chakras, tá? Ela consegue fazer isso de uma forma maravilhosa. Existe algum ritual para fazer com ela nos chakras? Sim. A vassoura de bruxa é uma pedra muito interessante para que você sempre comece de cima para baixo. Tudo que você quer fazer uma limpeza no seu corpo, sempre comece do chakra coronário
até o chakra básico e, se possível, vá até os seus pés. Porque, na verdade, nós temos 7 chakras que são os principais no nosso corpo, né? Mas no nosso corpo nós temos muitos outros chakras. Esses só são os principais. Então, seria interessante, sim, que você faça até os pés. Então, por exemplo, pegou a vassoura de bruxa, começa varrendo. Ela é mesmo para isso. Isso, essa mesmo. Essa mesmo. Ela já tem a imagenzinha certinha de uma vassoura, né? Para que ela varra tudo. Então, começa do seu chakra coronário até os seus pés, varrendo toda a energia densa embora. Manda essa energia embora e sempre intencionando, tá, gente? Todos os rituais que vocês forem fazer, sempre intenciona, sempre esteja presente naquele ritual mesmo, para que ele seja eficaz, tá? Aqui teve... o Anderson perguntou, o sal não oxida a vassoura de bucha? Interessante essa pergunta. Vamos lá. Nem todos os cristais podem ter contato com sal. Nem todos os cristais podem ter contato com a água. Então, tem várias formas da gente fazer a limpeza energética na nossa pedra, tá? Uma das que eu mais gosto, e é a que eu sempre uso, é a defumação, né? Que é a fumaça. A fumaça, ela é composta por todos os elementos. Ela tem o fogo, ela tem o ar e ela tem a água também, porque nós temos água aqui em volta, certo? Então, ela é composta por todos os elementos. Então, é muito interessante que você utilize a defumação nos cristais, por exemplo, como a vassoura de bruxa, que não seria legal ter contato com o sal ou com a água, porque ela pode esfarelar e tudo mais. E essa defumação é com incenso ou Isso. o palo santo? Isso. Eu gosto muito de usar tudo que é natural, que eu tenho certeza. Isso, esse é o palo santo. Exatamente. O palo santo, ele é uma madeira sagrada, com aroma adocicado, assim, é bem gostoso. E ele tem o poder de limpar toda energia que a gente... Toda energia densa, né? Ele faz realmente uma limpeza energética. E eu sempre gosto de usar tudo que é natural. Por exemplo, do palo santo, ele é uma madeira que ele é extraída após a morte dele. O que é essa morte dele? Ele demora ali de 80, 90 anos e essa árvore, ela cai sozinha. São uma madeira que ela... O correto é a madeira da Venezuela, tá? Vocês têm que até ficar atento, porque o palo santo já houve comercialização ilegal dele. Então, vocês podem até perceber que o palo santo ideal, ele vai ter alguns buraquinhos. Esses buraquinhos são os bichos, que como a madeira fica ali, ela cai, e ela tem todo um processo de secagem, em que ela vai ficar ali cerca de 8 anos secando. Então, ela vai ter contato com os animais, com a decomposição como um todo, né? Então, é interessante que faça o uso do palo santo, ou se você tiver um incenso natural. Tem alguns bastões de ervas, né, que dá para a gente fazer, assim, pega a erva, faz o bastão, e também serve para defumação. Ou até um incenso comercializável aí, acho que tem a Fênix, agora me fugiu os outros nomes. Mas assim, vocês podem usar um incenso que vocês têm costume, um incenso de sua preferência, tá? Sem problema nenhum. E é interessante a defumação nesses casos. Vamos lá, tem outras perguntas aqui. Tem um quartzo rosa que quebrou ontem mesmo, mas sinto que não devo me desfazer dele. Perfeito. Se você sente que não é hora de se desfazer dele, é porque ele ainda está ali e ele ainda pode te ajudar de alguma forma, tá? Então, a única coisa que eu te sugiro é faça a limpeza dele, faça a energização e a programação dele novamente, tá?
e aí você destina ele para te ajudar de uma outra forma, ou até para a forma que ele já estava te ajudando, tá bom? Mas é legal que você faça esses 3 passos. Posso colocar pedras de cores fortes, tipo turmalina negra, nos chakras do coronário e frontal no corpo? Ou só pedras mais suaves? Essa pergunta é uma pergunta bem interessante, porque no caso da turmalina negra, cristais com energias mais fortes, que no caso da turmalina negra, da jaspe vermelho, até mesmo da cornalina, elas são ligadas aos chakras mais aqui abaixo, né? Então, seria interessante você testar, você se permitir experienciar isso, né? Porque eu vou contar aqui uma coisa que aconteceu comigo. Isso, essa é a turmalina negra. Isso mesmo. No começo, há 2 anos atrás, quando eu comecei a estudar os cristais, eu fiz o curso de cristaloterapia, comecei a ler mais sobre o assunto, e em todos os livros eles falavam que a jaspe vermelho, ela é uma pedra de aterramento, de vitalidade e tudo mais. Então, não é uma pedra que costumam aconselhar para que se durma com ela. Só que daí, o que aconteceu? Eu fui fazer um estudo sobre os meus elementos, né, de acordo com astrologia e tudo mais. E aí, eu descobri que o meu elemento fogo estava muito baixo. E aí, qual seria a pedra legal para eu usar? O jaspe vermelho. E é uma pedra que, desde então, eu utilizo ela debaixo do meu travesseiro. E para mim, ela foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né? Porque ela trouxe essa energia de vitalidade, porque eu estava me sentindo muito cansada e tudo mais. Então, é por isso que eu falo, sempre experiencie, sempre se permita, né, sentir isso, porque assim como a jaspe vermelho fez sentido para mim, pode ser que a turmalina negra ou o jaspe vermelho faça sentido e ela te ajude, né, no chakra coronário, no frontal e tudo mais. Mas você pode ver, utilizar as com cores mais fortes e as cores mais suaves e ver o que você se adapta melhor, tá bom? Aqui, qual a forma correta de utilizar o palo santo? Legal. O palo santo, o que acontece? Ele é um... Eu vou pegar ele aqui para mostrar para vocês. Só um pouquinho. Vamos lá. O palo santo é isso aqui, ó. É uma madeirinha, tá? E aí, o que acontece? Quando a gente vai utilizar ele, você precisa de uma brasa, alguma coisa que vá fazer ficar o fogo nele. Você pode usar um isqueiro, você pode usar o fogão da tua casa, o que você achar melhor para colocar, para fazer uma brasa nele. Depois que ele pegou aqui, a Mônica já fez. Isso mesmo, Mônica. Exatamente. Colocou ali um pouquinho de fogo nele, balança para que ele apague, e aí você já pode começar a sua defumação. E claro, ele não é como esses incensos que a gente acende e ele fica ali queimando. Ele vai apagar, você vai ter que acender de novo. Então, por exemplo, se você for meditar, você pode usar o palo santo ali antes de começar a sua meditação. Faz a limpeza no ambiente que você vai meditar, faz a limpeza em você e deixa ele ali que ele vai continuar saindo a fumacinha e você já vai conseguir começar a sua meditação, tá? Mas é basicamente para você defumar, tá? O uso do palo santo. E ele equilibra, ele traz harmonia para o ambiente e tudo mais. Aqui, legal. O Anderson falou que musgo de carvalho funciona também. Acredito que seja para defumar também. Eu não tenho conhecimento, tá, gente, sobre o musgo de carvalho. Eu acho que sim, porque ele postou bem na hora que você estava falando sobre essa parte. Ah, tá.
Então tá bom. Qual a diferença energética de limpeza entre a cianita preta e a cianita azul? Espada do Arcanjo Miguel, né? O Arcanjo Miguel a gente costuma falar que a cianita azul é a espada de Arcanjo Miguel. Vamos lá, então. São pedras que não necessariamente precisam de limpeza, porque elas já promovem essa limpeza energética, tá? Então, no caso da cianita preta, da cianita azul, da selenita também, porque a selenita é uma pedra que, por mais que ela limpe as energias, não é uma pedra que ela costuma ficar aquela energia para ela, sabe? Ela consegue modificar aquela energia para liberar uma energia melhor. Isso, essa daí que é a selenita. Então, vamos ver aqui. Você pode, sim, fazer a limpeza energética nelas, só tem que se atentar para a forma de limpar, tá? Então, mas assim, se você sentir que você precisa fazer uma limpeza energética. Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente sente que aquela pedra, ela tá carregada. E aí, antes dela ficar totalmente carregada, e pode ser que ela quebre, por exemplo, você pode fazer a limpeza e pode ser que nisso ela não quebre, certo? Porque daí você vai estar colocando ela no estado zero ali, que ela vai começar tudo de novo, tá bom? Além da intuição, há um método para detectar energias negativas em pedras preciosas, por exemplo, uma joia de família. Eu não vou saber te dizer isso com base, assim, mas há forma de você fazer isso com o pêndulo, tá? O pêndulo é aquela correntinha que fica o cristal embaixo. Os pêndulos são usados em radiestesia, até em tarôs. Muitas vezes tem gente que utiliza o pêndulo para que o pêndulo escolha a carta, por exemplo. Então, talvez a forma seria o pêndulo, mas aí você teria que usar a radiestesia, ou levar para alguém que tenha mais conhecimento sobre isso. Realmente, esse é uma coisa que eu não vou saber te responder, porque eu acredito que seja um assunto mais profundo, assim. Tem que ser alguém que esteja mais estudado a respeito desse outro plano, né? Porque pode ser que, por exemplo, essa joia foi uma joia de uma pessoa já falecida, por exemplo. Né? Então tem essas questões, assim. Então, eu diria para você levar para uma pessoa que vai conseguir te falar exatamente o que está acontecendo com essa joia. Mas o que eu te digo é que as pedras em si, elas não têm energia negativa, tá? Mesmo que ela puxe essa energia ali para ela não vai te passar essa energia negativa. Não tem disso, tá bom, gente? Não existe. Laura, deixa eu só fazer uma pergunta rapidinho. Uhum. No caso, quem nunca teve contato com pedra, né? Vai adquirir as pedras pela primeira vez, Sim. né? Como que a gente vai saber, logo, assim, o pessoal que está começando a fazer aquele cantinho zen, que está tendo esse primeiro contato com as pedras, como que a gente vai saber quanto que a gente precisa energizar elas, precisa fazer uma limpeza, qual o melhor local que a gente pode deixar elas de início na casa? Tá, legal. Não existe uma regra, tá, gente? Não existe uma regra para quantos cristais você tem que ter. O que você pode fazer é, por exemplo, eu quero harmonizar esse ambiente, eu quero deixar ele com uma energia bem, bem tranquila, né? Porque aqui vai ser onde eu vou fazer a minha meditação, vou ter um tempinho para mim. Então, a gente pode usar, por exemplo, o quartzo cristal, que é um cristal que vai trazer essa energia de harmonia, o quartzo azul, que vai trazer uma energia de sabedoria também, né? Uma calma para nossa mente. Deixa eu ver o que mais. Dá para a gente utilizar até mesmo o quartzo rosa,
Porque o quartzo rosa, ele vai trazer essa energia de amor, sabe? E quando eu falo de amor, não seria só amor de relacionamento, mas amor próprio, sabe? O amor conosco, assim, que trabalha também o auto-perdão e tudo mais. Isso, esse é o quartzo rosa, isso mesmo. E o que é legal também de usar no ambiente são drusas. As drusas, elas são compostas de várias pontinhas ali. E essas drusas, elas fazem com que a energia seja amplificada. Então, por exemplo, você pega ali seu quartzo cristal e deixa perto de uma drusa de ametista ou até mesmo uma drusa de quartzo cristal. Ela vai ajudar que aquela energia seja amplificada, certo? Por todos os outros cristais, ela vai harmonizar como um todo, tá bom? A drusa tem diferença da pedra bruta e da pedra rolada com relação à emissão e captação de energia? Sim, a drusa é exatamente como você está mostrando aí. Ela é cheia de pontinhas e ela dispersa energia como um todo, tá? E já as pedras brutas, que, claro que a drusa, ela entra também como uma pedra bruta, mas ainda assim nós consideramos ela como uma drusa, né? A pedra bruta, ela vai te ajudar em um limite de ambiente, certo? Então, por exemplo, quero trazer mais uma sensação aqui de paz para minha casa, para esse ambiente aqui. Então, você pode colocar as pedras de proteção. Se elas forem pequenas, podem colocar nos quatro cantos. A ametista para trazer a questão dessa conexão espiritual, né? É mais fácil. Vocês também podem colocar no ambiente que vocês forem fazer, tá? É claro que, por exemplo, se sua casa for muito grande, se você colocar ela na sala, pode ser que lá no seu quarto você não vá sentir tanta energia dela. Por isso que a gente sempre fala que é legal você ter cada pedra para tal destino, né? Então, se você quer para o seu cantinho, tem uma pedra ali para o seu cantinho. Se você quer uma pedra para dormir, tem uma pedra para dormir, né? Que é no caso de você programar. Que você vai conversar com a pedra. Programação nada mais é do que você conversar com a pedra e pedir a ajuda dela. Falar o que você precisa, o que você quer que ela te ajude, com base, claro, nas propriedades dela. Tá bom? Acho que respondi, né? Sim, respondeu muito bem. Obrigada. Obrigada. Vamos lá, então. As pedras amarelas têm conexão com a energia solar. Sim, Roberta, tem sim, tá? Uma pedra que tem muito essa questão da energia solar é a calcita amarela. Ela traz toda essa energia gostosa do sol, que preenche o nosso coração, né? Que traz esse conforto, esse calorzinho da energia do sol. Então sim, tá? Aqui, Andréia. Achei interessante isso que você mencionou sobre a jaspe vermelha. Podemos então usar os cristais para suprir o elemento que está abaixo em nós? Sim, pode sim, tá? Você pode usar os cristais com várias formas, né? É claro que cada estudo, cada pessoa usa com base em um estudo, né? Então, no meu caso, eu usei e uso a jaspe vermelho para equilibrar o meu elemento fogo, né? Porque tem a questão da astrologia e tudo mais, que se a gente for colocar para a gente equilibrar esses elementos, tudo fica muito mais fácil na nossa vida, né? Somos regidos pelos 4 elementos, é isso? Onde posso pesquisar mais sobre? Obrigada, adorando o tema. Isso, nós somos regidos pelos 4 elementos, tá bom? No meu caso, eu fiz um estudo com uma pessoa aqui da minha cidade, que eu posso até ver se ele ainda está fazendo, eu não sei se ele está. Eu não me lembro certo agora o nome que se dá para esse estudo,
Mas eu acho que é um pouco mais a fundo do que só o mapa astral, tá? Porque tem vários níveis ali na astrologia. E eu não sou ainda não estudei muito sobre esse campo da astrologia, então eu não vou saber te dizer com exatidão qual seria o nome. Mas eu posso ver se ele ainda está fazendo as consultas, e aí creio eu que ele consiga até atender de forma online também, tá? Você falou de pedras para prosperidade no início. Qual delas pode ser usada para isso? Vamos lá. Pedras para prosperidade. Eu gosto muito de indicar a deusa da prosperidade, para mim, é a pirita, tá? Eu acho que ela é fantástica. A pirita é legal para você deixar ali na sua mesa de trabalho, no seu comércio, até mesmo no seu altar, desde que você intencione e programe ela para isso, tá? Fez a limpeza, energização e a programação dela, colocou ali no seu altarzinho, ela vai te ajudar muito, tá? Essa é uma das que eu indico. Outra pedra que você pode usar também para prosperidade é a calcita amarela, tá? Ela também é uma pedra de prosperidade. O quartzo verde também é uma pedra de prosperidade, que é bem interessante, porque muita gente tem dúvida em relação a isso, porque o quartzo verde, ele não tem a cor amarela, né? Mas ele carrega também essa energia de prosperidade, tá? Outro cristal interessante é o olho de tigre, a cornalina também, e até o quartzo cristal, tá? Se você usar se eu não me engano, eu falei 6 cristais, se você utilizar esses 6 cristais em conjunto, é ótimo, fantástico, tá? Você pode fazer até uma grade ali também, uma mandala, para que essa energia de prosperidade venha mais forte. É legal também utilizar elas. Meu filho pequeno escolheu várias pedras diferentes sozinho. Como as pedras escolhem o seu guardião, existe algo que possa ajudar a entender o porquê da vinda dessas pedras ou como utilizá-las? Isso vai depender de cada cristal? Olha, eu, particularmente, Laura, eu sou uma pessoa que eu acredito muito. Eu não acredito em coincidência. Eu acredito que as coisas acontecem por um porquê, né? Sempre para um para quê, que é sempre a pergunta que eu me faço. Para que isso aconteceu? O que isso veio me ensinar? Né? O que eu tenho a aprender com isso? Isso em coisas boas e até em coisas ruins, porque é uma crença minha, é uma coisa que eu acredito que nada acontece por acaso e tudo que vem é para um aprendizado. Então, por exemplo, se seu filho ele escolheu uma pedra ametista, por exemplo. A ametista é uma pedra que, deixa eu ver, pode mostrar, Bruno. Ele escolheu umas pedras que eu nunca vi. Essa aqui, por exemplo, eu até tentei pesquisar, mas eu não sei, não consegui localizar o que pedra Nossa, que é. Me parece uma ágata, talvez. Ela tem alguns risquinhos ou não? Não, ela é um azulzão, assim, bem profundo, bem escuro. Tipo um azul Me manda uma marinho. foto melhor dela depois. Você manda. Aí ele escolheu umas pares. Essa daqui parece. Cornalina. Parece ser uma cornalina. Isso. Aí escolheu uma outra, que essa aqui eu não sei que pedra que é também, olha só. Ah, tá. Eu vou aproveitar para fazer um adendo, tá? Provavelmente, essa pedra azul que você me mostrou também seja parecida com essa rosa. O que acontece? No começo, quando a gente está entrando nesse mundo dos cristais, infelizmente, existem muitas pessoas que comercializam pedras tingidas e pedras falsificadas, que são as pedras feitas em laboratório. Tem várias formas de você saber se essa pedra ela é verdadeira ou não, tá? Por exemplo, elas costumam ser mais frias, as fabricadas em laboratório. Essa daí, Bruno, provavelmente ela era uma ágata verdadeira. Só que o que eles fazem? Para atrair mais
que as pessoas utilizem e faça a compra dessa pedra, eles colocam uma coloração nela. Só que, assim, tem vários estudos a respeito disso. Vários terapeutas, cada um trabalha de uma forma, né? Eu tive até uma professora que para ela não tinha distinção entre cristais que foram tingidos, porque o que ela fazia? Ela usava a cor do cristal para tratar o paciente. Então, por exemplo, às vezes ela não tinha uma calcita amarela e ela tinha ali um citrino. O citrino, muitas vezes, o citrino natural, ele tem uma cor mais parecida com o quartzo fumê. E o citrino que a gente costuma ver nas redes sociais, assim, em sites, costuma ser o citrino queimado. Que o que era? Uma ametista, que ela tinha uma coloração inferior às outras, e aí, infelizmente, as pessoas colocam em um forno a sei lá quantos graus e fazem com que essa pedra chegue até aquela coloração, tá? Mas é o que eu estava falando. A minha professora, ela utiliza a cor daquele cristal, porque para ela entende que aquele cristal ainda é um cristal, e aí ela utiliza a cor para ajudar o paciente, que no caso tem a questão da cromoterapia e tudo mais, né? Então, aí você pode juntar várias coisas. Mas, assim, o cristal que ele escolheu não significa que seja um cristal ruim. Ele continua sendo um cristal. A única coisa que aconteceu é que colocaram outra cor nele, entende? Mas ele continua aí. Aquela que eu mostrei por último, essa aqui, provavelmente. Isso, eles costumam falar que é ágata rosa, né? Mas não tem ágata rosa. Essa aqui, aproveitando ali, que pedra é? Essa é um jaspe madeira. Na verdade, nas regiões, a gente conhece, assim, por exemplo, aqui no Paraná, eu conheço ele como jaspe madeira. Só que lá em São Paulo, conhecem ele como jaspe amarelo. As pedras também têm muito disso, tá? De que cada local tem um nome. Então, esse aí eu diria para você que você pode conseguir achar o significado e as propriedades dele, tanto como jaspe amarelo quanto jaspe vermelho, tá bom? Ou jaspe vermelho não, gente, desculpa. Jaspe amarelo ou jaspe madeira. Vamos lá. Júlia perguntou: é verdade que a Drusa você precisa ganhar de alguém? Eu não acredito nisso, mas é o que eu falei, é uma questão de crença de cada um. Porque, por exemplo, eu acredito que eu ganhei esse cristal aqui para que eu pudesse seguir a minha missão, para que eu pudesse conhecer e conseguir lembrar de quando eu brincava quando criança com os cristais, que era uma coisa que eu não conseguia me lembrar, né? E de realmente ter esse contato com os cristais. Isso é uma coisa que eu acredito, né? Que ele teve um porquê e um para quê de eu ter ganhado essa pedra. Então, se você sente que você tem que dar tal cristal para tal pessoa, dê esse cristal para tal pessoa. Até mesmo se ele for seu, tá? Tem muito disso. Às vezes a gente fica tão apegado num cristal que a gente fala, nossa, não posso dar para ninguém, porque ele é meu. Mas às vezes esse cristal ele vai ajudar a outra pessoa, né? E aí tem toda essa questão da gente, porque em uma situação dessa, o que a gente vai estar trabalhando? A gente vai estar trabalhando o desapego, né? Porque, beleza, ele me ajudou até aqui, mas está na hora dele ajudar outra pessoa. Então, eu acho interessante essa questão também de presentear outra pessoa. Mas, na minha visão, eu não acredito que você só possa ganhar um cristal, só possa ter um cristal se você ganhar. Tá? Eu não vejo isso, porque antes de ter a loja, eu comprei vários cristais e o único que eu ganhei até então era a Onyx.
Você esqueceu de dizer como faço para saber quando preciso energizar as pedras. Ou devo fazer essa limpeza como rotina? Mil perdões. Vamos lá. Você não tem uma regra para isso, tá? Você precisa só se conectar com aquele cristal e se perguntar. Porque se vem aquela questãozinha na tua cabeça de será que eu preciso fazer a limpeza nos meus cristais? Então você tem que se questionar. Se ele está falando com você e dizendo para você que está na hora de limpar e que ele está precisando, então vai muito disso. Mas assim, não há uma regra, tipo, uma vez na semana e tudo mais. A única questão é, se você for utilizar ele em atendimentos, por exemplo, vou fazer um atendimento que eu preciso equilibrar todos os chakras do meu cliente. E aí utilizei ali as pedras. E aí, beleza, fiz a sessão. Na hora que ele saiu, eu vou lá e utilizo aqueles mesmos cristais em outra pessoa. Eu não concordo com isso. Eu acho que seria interessante fazer todo o processo de novo. Limpar, energizar e programar os cristais. Porque imagina só, aqueles cristais, eles ajudaram aquela pessoa que você estava atendendo. E aí, quando você ajudou aquela pessoa, ficou a energia daquela pessoa ali também. Então, é interessante que você, daí sim, você faça limpeza, energização e programação. E, por exemplo, se em um caso de que você estava sentindo uma dor muito forte e você utilizou um cristal para te ajudar naquela dor. Aí também eu aconselho que você faça a limpeza, energização e programação dele novamente, tá? Assim, de imediato. Eu acho que seria interessante. Mônica, tem uma pedra que ganhei de um senhor, enquanto eu recebi um passe na casa de oração espírita. Queria saber qual pedra é. Me mostra aí, Mônica. Você quer me mostrar aqui agora ou você quer me mandar uma foto depois? Deixa eu ver. Ela é roxa, aí ela tem uns detalhes assim, marrom. E ela brilha bastante. Olha, ela pode ser... É que na imagem eu não consigo ver muito bem. Você pode me mandar uma foto depois, tá? Para eu te dizer com certeza. Mas assim, me parece ser uma ametista. E é até comum, tá? Porque a ametista é uma pedra que ela tem muita ligação com essa questão do divino, essa questão do espiritual, né? Então ela faz todo esse sentido e é uma pedra que, se você ganhou ela em um passe na casa de oração, é uma pedra que ela pode estar te ajudando até hoje para que você se conecte melhor com o seu eu, tá? Legal, obrigada. Nada. Roberta, ouro dos tolos e a pirita é a mesma pedra. Isso, sim, é a mesma pedra, tá? Por isso que eu disse. As pedras, em alguns locais, cada um chama de um jeito, tá? Então, às vezes, pode ser que você veja o nome, e aí seria legal você ver as fotos, alguma coisa assim, tá bom? Laura, o tamanho da pedra interfere? Olha, o que eu falei aqui na questão do ambiente, por exemplo, tá? Igual, eu utilizo essa pedra aqui, a ônix. Ela é para me ajudar na minha proteção, na proteção do meu corpo, meu corpo físico, meu corpo espiritual, minha alma. Então, ela funciona aqui. E é claro que, se tiver alguma energia que queira vir para cá, ela vai barrar. Ela vai fazer toda uma proteção em mim, certo? Ela não vai deixar que essa energia venha e me atinja. E aí tem toda a questão de baixar a nossa frequência energética e tudo mais. Então, por exemplo, no ambiente, se você quer proteger ele, eu indico que você faça o uso das turmalinas nos 4 cantos, tá? Colocou uma turmalina negra na porta e depois nos 4 cantos. É que tem alguns ambientes que tem um corredor e tal, então seria interessante daí você colocar um na porta e depois outro nos cantos, tá? É até interessante eu falar isso agora,
No caso da defumação, tá, gente? É legal que quando você vá fazer a defumação no ambiente, você sempre se lembre de fazer a defumação nas quininhas do seu ambiente, tá? Porque imagina só, por exemplo, você tem uma porta da sua casa que ela liga todos os outros cômodos e ela sempre fica encostada na parede. Imagina a energia estagnada que está atrás dessa porta. Então, é interessante também que você faça a limpeza nessas quinas, tá? Sempre passando de cima a baixo, para que saia toda a energia e vá embora. E outra coisa que eu também acho interessante de fazer na hora da defumação, sempre começa pelo último cômodo da sua casa. Do último para a porta, tá? Para que a energia que esteja ali estagnada, ela vá sair, certo? Nunca de fora para dentro, sempre de dentro para fora. Nesse caso, para que limpe mesmo o ambiente. Bruno, eu praticava meditação com uma grade de quartos achados em barrancos mesmo. Uma caixa de sapatos cheia. Após a meditação, saía zonzo. O cristais em excesso nas práticas pode criar uma bolha, alguma bolha de energia maior que a necessária? É interessante, Bruno, isso. Muito interessante. Explicar um pouquinho melhor isso daí. Eu tinha uma rua perto de casa onde eu morava, que era, os caras abriram e era cheio de cristal, aqueles quartozinhos, sabe? Então eu achava, às vezes, até algumas ametistas ainda, pré-formação, assim, não sei se esse é o termo. E eu juntei uma caixa de sapatos cheia, todo sábado eu ia lá e pegava. E eu ia fazer as meditações, e eu fazia um círculo, fazia uns desenhos, fazia umas grades e ficava junto. E, geralmente durava ali uns 10 minutos e eu tinha uma diferença muito grande. Quando eu estava sem os cristais, normal. Mas quando eu estava com os cristais, a cabeça ficava desse tamanho. E aí eu não entendi isso. Cara, será que tá certo isso? É assim mesmo? Só que cristais em excesso junto para você fazer alguma prática, isso é bom? Não pode não ser? É o que eu falei no começo. Porque assim, cada um sente de uma forma, né? Eu sinto de uma forma, você sente de outra. Mas o que acontece? Pode ser que aquele cristal não estava na hora de você usar. Ou, por exemplo, se você pratica meditação e você consegue se conectar com a outra dimensão de uma forma muito rápida. Se você vai utilizar um cristal que ele vai te ajudar a se conectar com isso de uma forma muito mais rápida do que o normal, ele pode sim te causar essa estranheza, tá? Essa sensação assim de que você tá meio lá e meio aqui, meio lá e meio aqui, tá? Isso é comum. E na verdade, isso também acontece comigo, tá? Porque o que acontece? Pessoas que têm essa sensibilidade muito aguçada, essa intuição muito aguçada, quando a gente vai praticar a meditação e a gente consegue se conectar muito rápido com outra dimensão, pode ser que você demore para voltar. Então, o que é interessante de você fazer? Sentiu ali que você terminou a meditação, sentiu que você está estranho, que você está ali meio em outra dimensão, meio aqui, você vai fazer o seguinte: respira fundo e fala: agora minha meditação está encerrada. Agora eu preciso me aterrar. Voltei para este plano. Certo? E aí você vai perceber que só de você falar isso já vai te dar uma sensação bem melhor de que você tá aterrando, tá bom? Mas Legal. É normal isso, tá bom? Laura, a gente já está chegando no nosso tempo. Eu vou fazer uma última perguntinha antes da gente encerrar aqui, porque essa pedra ela é muito conhecida, né? Que é a Pedra da Lua. Fala um pouquinho dela pra gente. Tá, vamos lá. A Pedra da Lua também é interessante que eu faça o adendo de que também são comercializadas pedras da Lua que são fabricadas em laboratório, que a gente chama de opala.
tá? Claro que existe a opala verdadeira, mas também existe a pedra da lua, que é a falsificada que a gente chama de opala. Então, você tem que ficar atento a essa questão dela ser uma pedra verdadeira ou não, tá? E aí tem todo o teste dela ser um pouquinho mais fria, tem também a questão de você tentar se conectar com ela, para você saber ali se ela é verdadeira ou não. E a pedra da lua, ela tem muito essa energia da lua mesmo, que é uma energia feminina. Isso, essa é a pedra da lua verdadeira, tá bom, gente? Tem vários tipos, na verdade. Essa, se eu não me engano, é a pedra da lua arco-íris, que é um dos nomes que a gente costuma chamar. É que a minha feita. Oi, Mônica, tá cortando o áudio. Repete de novo, por favor. Será que a minha é falsa? Essa é a opala. Essa é a fabricada em laboratório. É muito comum, tá, Mônica, isso, principalmente com a pedra da lua. Principalmente. É uma das pedras, assim, que ela tá, assim, acima. Isso, aí. Isso mesmo. Ela tem bastante diferença, na verdade, né? Quando a gente vai pesquisar a fundo, ela tem bastante diferença em relação a isso. Mas a Pedra da Lua, ela tem muito essa energia feminina. Ela traz esse aconchego, esse sentimento gostoso, sabe? Que tem essa energia feminina. Porque até mesmo quando a gente vai se conectar com a Lua, por exemplo, a gente consegue sentir essa energia mais calma, essa energia mais gostosa, né? Será que a Mônica quer falar alguma coisa? Então, eu tô tentando assim, mas não tô conseguindo entender, Mônica. Ah, não, acho que não, ela mutou o microfone. Mas assim, ela é uma pedra fantástica para você trabalhar questões ligadas ao feminino, até mesmo questões ligadas ao sagrado feminino, né? Porque nós mulheres, quando nós entendemos que nós temos o nosso próprio ciclo, isso muda de uma forma assim excepcional na nossa vida, né? Que quando a gente entende que a gente tem os ciclos como a Lua, faz mais sentido e a gente consegue se conectar com o nosso feminino também. Porque, por incrível que pareça, claro, nós temos a energia feminina, mas também nós temos a energia masculina, assim como os homens. Que é o yin e o yang, né? Que nós temos, que precisa estar equilibrado, né? Exatamente, E então é legal para usar nessas questões, assim, eu acho bem interessante. Ai, que legal, Laura. Olha, e a gente vai parando por aqui hoje. Essa live ficou com gostinho de quero mais, porque eu também fiquei com muita vontade de fazer perguntas sobre as pedras relacionadas aos signos, que ritual que a gente poderia fazer. Mas isso daí a gente vai guardar num cantinho especial para a gente fazer uma próxima live. Já deixo aqui o convite, Laura. Eu adorei, você explicou muito bem. Gratidão pela presença. Eu vou deixar, gente, o Insta da Laura lá no grupo. Eu acho que a Mônica já até colocou o link lá. E a loja dela, vocês conseguem acessar pelo link da bio, que está na página do Insta dela, tá ok? E também, a quem possa interessar, lá no Instagram do Hélio, tem um curso de cristais no Cali. Se você tiver interesse em fazer um curso sobre cristais, eu vou deixar o link do Instagram do Hélio, você clica no link da bio e você também vai conseguir ser direcionado à página do Cali e lá você clica em cursos e lá vai ter o curso de cristais também para quem quiser ter um conteúdo assim lindo que nem a Laura tem. Muito obrigada, viu, Laura? Muito obrigada. Você é muito gentil, muito simpática. Adorei a live. Obrigada a todos pela presença. Muito obrigada. Gratidão por mais um dia. E, gente, vamos encerrando por aqui. Até a próxima. Fiquem com Deus. Até a próxima. Muito obrigada. Gratidão. Eu que agradeço. Tchau. Tchau, gente.